E aí, pessoal, tudo bem? Então, só complementando o que eu tinha dito anteriormente, né? Naquele vídeo que eu gravei mais cedo. Por que que eu gravei esse vídeo? O que que eu estava querendo dizer com isso, né? É essa questão que eu queria chegar. Se eu falei aquilo sobre o contexto, onde é que o presidente Bolsonaro, né? Como é que ele se elege, como é que ele chega ao poder, representando um determinado setor da sociedade que não se fazia ser escutado, que não era representado, que não estava sendo considerado no espectro político, mas estava ali presente, sempre esteve presente durante muito tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com essa introdução que eu fiz, né, anteriormente? O que exatamente eu estou querendo dizer com isso? É que é uma coisa muito simples também. É que essa questão dessa frente ampla, ela vai fracassar também. Né? Isso é uma questão que eu estou colocando justamente para questionar essa montagem relativa a essa frente ampla. Né? Com o Ciro, com Marina, com FHC, essa galera toda aí. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse movimento do homem comum que se identifica com o Bolsonaro, ele não é simplesmente um movimento, ele não é simplesmente um movimento antipetista. Ele é um movimento conservador de raiz, né? Ele não é só anti-PT. Ele tem várias outras coisas que ele é contra, né? E a gente pode se alongar sobre isso em outros vídeos. Mas a ideia aqui, de forma sintética, é dizer coisas simples, né? Como por exemplo isso, que se você tem esse eleitorado que é significativo e que ele é contrário a... Porque é o seguinte, esse espectro político, esse pensamento, ele é, de uma certa maneira, ele é contrário a esse pensamento de cidadania, e eu digo uma quantidade imensa de pessoas que não compreendem, que não vivem, que não entendem o mundo da forma como a Constituição de 88 ela foi pensada. Não é possível que você tenha tantos militares sendo eleitos para a nossa Câmara Federal, para o nosso Congresso Nacional, e você achar que a nossa Constituição, que é uma resposta a esse pensamento militarista, que se você tem uma quantidade de pessoas que votam nesse pessoal, evidentemente elas estão querendo dizer alguma coisa com isso. Quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa mais simples, ela vota no candidato como o Jair Bolsonaro, ela está querendo dizer alguma coisa com isso. Evidentemente, ela está dando um recado com isso. Evidentemente. E quando você não tem só um Bolsonaro que é eleito, mas você tem 80 parlamentares do mesmo perfil que o Bolsonaro tem, e ele sendo eleito também, isso quer dizer o quê? Né? Evidentemente que isso é um recado, que isso é uma parcela da população que não se sentia representada e que agora ela se sente representada, que ela tem um pensamento que é contrário, não são pessoas, não são somente esses líderes que são contra esse pensamento constitucional, agora a nossa Constituição mais recente de 1988. É toda uma camada da população que não se enquadra, não compreende, ou não quer saber, ou não concorda com a noção de cidadania que está ali, o que dá base à nossa Constituição. Você pode ver que os atos bolsonaristas em geral, não só atos do Bolsonaro especificamente, mas é só você ver o ato dos bolsonaristas em geral, eles são todos eles, se você prestar atenção, são todos eles voltados para ações que são contra os paradigmas constitucionais. Se você pode prestar atenção. Né? É atirar fogos no STF, é pedir AI-5. Né? E isso é um pensamento social. O perigo está aí. Né? Porque o Bolsonaro e esses outros todos, eles chegaram a esse local eleitos por essas pessoas. Eles não tomaram simplesmente o poder, não.
Eles não precisaram dar um tiro. Eles são representantes de uma quantidade, de uma parcela de pessoas enormes que não gosta desse tipo de pensamento, de vida que, digamos assim, uma boa parte da classe média ou da classe média mais esclarecida, ela vive, né? Eu estava até vendo um exemplo de um cara que tava colocando também, falando sobre isso, que, por exemplo, os globais, né, esses atores globais, eles não representam a maioria do povo brasileiro, por exemplo. Ali são todas pessoas, digamos assim, de nível superior, ou uma grande maioria, intelectualizada, que ganham um salário, entendeu? Então, assim, as pessoas elas não se sentem representadas por esse pensamento progressista. Você tem uma parcela da população brasileira, uma parcela significativa, que não se sente representada por nada que seja progressivo. Por nada que seja, principalmente com relação aos costumes. Então, essas pessoas viram em figuras como o Bolsonaro, Carla Zambelli, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, uma série de pessoas desse nível, desse jeito, a sua imagem e semelhança. Elas se sentiram contempladas por essas pessoas, por existir essas pessoas. Elas finalmente viram pessoas que são iguais a elas. Finalmente elas iam votar em pessoas que eram parecidas com elas. E veja que nesse vídeo passado eu deixei muito claro que é um espectro político dominante até então, durante 20 e poucos anos, em que você tinha dois partidos. Não é simplesmente, essas pessoas elas não são simplesmente contra o PT. Veja que essa lista de comunistas aí, essa brincadeira que acontece o tempo inteiro, né? Veja que essa lista de comunistas ela está o tempo todo sendo atualizada, né? Por exemplo, o Dória, né? Existe agora todo um movimento por esse pessoal direitista, conservador e tal, e dizer que né, o Dória está fazendo negócio com a China, é um representante chinês aqui no Brasil e tal. Então, veja só que não é simplesmente contra o PT que essas pessoas pensam e os seus representantes agem. Eles agem contra tudo que você entende como cidadania, aquilo que você entende como direito que está expresso na Constituição. Voltando a dizer, são pessoas que querem fechamento do Supremo Tribunal Federal, são pessoas que querem a volta do AI-5 e que hoje, de uma certa maneira, a gente vive em um governo militar. Um governo onde a maioria das principais peças-chave desse governo são generais. Né? E é muito fácil você acreditar que eles é que estão fazendo essa história do sapo, de ir aumentando o sapo dentro de uma panela com água e eles estão aquecendo aos poucos para as pessoas não se assustarem. É muito provável que eles estejam fazendo isso, com essas ações aí. Até porque eles têm o poder central nas mãos, eles têm o poder institucional nas mãos e eles vão usar isso o tanto que eles quiserem. Então, o que eu estou querendo dizer com fazendo novamente essa leitura, né, porque eu tinha dito nesse vídeo anterior, que é isso que eu estou querendo dizer, que esse movimento não é simplesmente anti-PT. É tudo aquilo que representa o pensamento constitucional, aquilo que até então, digamos assim, as pessoas de classe média alta ou mais esclarecidas tinham como horizonte de compreensão. Eles são contra tudo aquilo que, digamos assim, pessoas de uma classe média mais esclarecida, pessoas de esquerda, pessoas progressistas, ou pessoas desenvolvimentistas, ou pessoas ligadas ao PSDB, tinham como um horizonte de compreensão. O que é que nós estamos falando aqui? É que existem nesses espectros políticos horizontes de compreensão de vida e de mundo completamente diferentes uma das outras.
e que existe uma parcela de pessoas dentro desse espectro político que é altamente avessa a esse pensamento progressista e tudo aquilo que ele representa, inclusive os seus valores fundamentais, como é a democracia e a cidadania. Né? Essas pessoas elas não estão lutando, não interessa a elas o Estado democrático de direito. Elas querem apenas proteger o seu patrimônio, né? E basicamente isso. Né? O que elas querem é a defesa de patrimônio, né? Basicamente. Esse é o direito fundamental que elas enxergam, que a esquerda não enxerga, que é exatamente o contrário. Mas o que é direito para essas pessoas é propriedade e patrimônio. É isso que essas pessoas, é o direito que elas querem que seja defendido, é esse. Que é isso que a esquerda não entende, fala sobre cidadania, alguns conceitos complexos, abstratos, etc. Uma série de coisas que para esse pessoal é um monte de baboseira. E, como vocês viram nessas eleições, esse pessoal foi maioria. Eles ganharam a eleição com folga. Quase que ganham no primeiro turno. Pessoas com esse pensamento. Né? Você fica pensando que assim você está lidando com sentimentos nobres e tal. Não é nada disso. Por isso que é muito provável que essa temperatura do sapo, né, dentro dessa panela, ela vá aumentando aos poucos com o tempo realmente. Né? Sem que as pessoas sintam, mas que um Estado totalitário ele está sendo montado com muito cuidado, bem devagar, mas ele está sendo montado. E quando chegar o momento, eles vão dar as caras deles. Não tenha dúvida disso. Então, novamente, o que eu estou querendo dizer com essa história toda também? É que, do mesmo jeito que essa é uma negação a todo um espectro político, não é simplesmente só o PT. É uma negação a tudo. Tanto é que você via nessas manifestações, e você vê as pessoas comentando no Face, em outros lugares, elas pela ignorância, muitas vezes eu fico vendo aqui, eu fico conversando com essas pessoas, tentando explicar o óbvio para elas, mas o que foi criado para elas, a forma como elas entendem, é como se por exemplo, tem até uma discussão que eu tive hoje aqui com várias pessoas e era sempre o mesmo argumento. Tipo assim, os políticos são todos necessariamente ruins e os empresários, que era uma discussão sobre taxação de grandes fortunas. Né? Então é muito engraçado isso, como você via as pessoas dizendo assim, não, mas os políticos, por que é que você fica defendendo os políticos? Eles são maus, o cara é rico por conta do próprio trabalho dele. Então veja como a cabeça dessas pessoas, ela funciona para dentro dessa... você via, são pessoas pobres, mas elas defendem o patrimônio acima de tudo. Acho que é patrimônio acima de tudo né, e propriedade acima de todos. É isso. E o que é totalmente legítimo. O que é totalmente legítimo. A questão é que existe um problema de comunicação aí, claríssimo, muito grande, entre a esquerda e essas pessoas. Existe um problema gravíssimo de comunicação entre isso. Agora, o problema é que essas pessoas elas são contra esse paradigma, é isso que eu quero enfatizar aqui, elas são profundamente contra esse paradigma constitucional que, em vez de patrimônio, o que defende é a cidadania. É o direito à saúde, essas coisas todas. Essas pessoas elas entendem a vida pelo viés privatista. Né? Elas, como é o caso desse exemplo das pessoas pobres acharem, olha só, as pessoas mais pobres acharem ruim os ricos serem taxados. Os bilionários, as pessoas mais pobres,
Isso você vê aqui no Facebook, na internet em geral, você vê as pessoas defendendo os bilionários. Elas acham um crime os bilionários serem taxados. Né? Então, como é que você vai fazer, e aí dentro desse contexto, tomando tudo isso que eu estou dizendo, e é uma representatividade que varia aí, que vai mais ou menos entre 20% a 30% da população em geral, como é que você acha que, por exemplo, a validade, qual é a penetração, qual é a força que vai ter uma articulação com Marina, com Ciro, com FHC, com pessoas que pensam desse jeito? Será que o Ciro ou outras pessoas estão achando que essas pessoas elas são a favor deles, que elas vão ser a favor? Jamais. Jamais. Isso só vai criar mais asco nelas ainda a política, porque veja que o exemplo que eu disse, não importa quem seja, eles vão defender quem tem mais patrimônio. Não é o político aí dessa história antipetista, nesses movimentos todos. O que foi destruído, inclusive, foi essa questão, porque é um Estado democrático de direito, precisa de quê? De política. Essas pessoas não querem políticos, elas querem militares. Porque políticos, para elas, são todos corruptos, nenhum presta. Eles querem empresários, pastores e policiais. São essas as pessoas que são referências para esse grupo que, eleitoralmente, até então, que é o que se pode se falar, pode ser que agora tenha mudado alguma coisa, que esse governo Bolsonaro é um desastre total, mas o fato é que até 2018, essas pessoas, esse pensamento anti-Constituição de 88, anti-lógica da cidadania, ganhou com folga. Porque ali essas eleições essas, em termos nacionais, essa discussão toda que a gente tá tendo aqui, não é simplesmente uma discussão entre partidos mais. Né? Já há muito tempo que não é mais assim. É uma discussão entre visões de mundo, né? Entre pensamentos, entre ideais completamente diferentes. Não são partidos, simplesmente. Né? Existe um corte radical aí e eles repetem isso. Tipo assim, o próprio Abraham Weintraub, ele estava falando isso. Tipo assim, finalmente, o que houve é que finalmente agora nós temos representantes e que agora nós fomos ouvidos. Quando ele fala nós, é um grupo enorme de pessoas. Não é o grupo bolsonarista do governo, não. Ele está falando do que eles entendem como povo. E eles sabem disso. Existe uma identidade muito grande com esse pensamento político aqui no Brasil. Não é à toa que ele foi votado. As pessoas acham, eu não entendo isso, que tem gente que não entende, acha que foi a elite que elegeu. Não foi elite porra nenhuma. Né? Não tem nada a ver com isso. As elites, inclusive, estão aí brigando, né? Agora estão se pegando aí para alguma parte, pelo erro que cometeram em ter apoiado um cara desse. Sabe que agora é tarde, né? Os caras agora ele não tem mais controle, ele está sentado ali no trono presidencial. Né? E porque essas pessoas, elas, ao contrário do que a esquerda coloca, elas interpretam o mundo por meio da autoridade. Não é pelo meio da voz e da cidadania, não. Elas querem pessoas que façam por elas. Elas não têm a intenção de participar, de ser. Não. Elas querem alguém que as represente e que resolva o problema, se possível, de forma mais firme, de forma mais. É o Bolsonaro. O Bolsonaro é exatamente isso. É um cara que não tem papa na língua, que ele fala o que ele está pensando ali na hora e que ele faz aquilo que ele quer. Isso é irresistível para o que a gente chama de povão, né? Ou povo em geral. Né? Isso é irresistível a essas pessoas, essa figura forte que é resolutiva e tudo mais. Então, como é que é? Aí voltando à minha questão aqui desse vídeo. Aí é que está a questão. Como é que esse pessoal aí dessa frente ampla acha que vai conseguir sucesso num contexto como esse?
Essa é a minha questão. O que eu fiz nesses 2 vídeos, né, foi colocar o que é que você tem hoje no pensamento político brasileiro. Fundamentalmente, esses caras que são todos passados, FHC, Marina e Ciro, esses caras que são o passado dessa, porque as pessoas já se colocaram contra. Será que eles pensam que esse pessoal é só contra o PT? Será que eles não enxergam que essas pessoas são contra eles também, igualzinho o PT? Eles não enxergam que essas pessoas são tão contra o PT como são contra eles. Esse é um erro crasso, né? Fundamental, que está se tentando fazer isso nunca vai dar certo desse jeito que eles estão querendo fazer, meio que moderado. Esse discurso, olha, eu já vi candidatos, inclusive, que a gente trabalha aqui com alguns candidatos, a gente já viu candidatos perderem a eleição justamente porque ficaram nesse meio aí onde o Ciro, o FHC e a Marina querem ficar. Senão são visões de mundo diferentes e são 2 visões antagônicas. Independente de qualquer coisa, esse pessoal vai ver FHC, Ciro e Marina do lado do Lula sempre, independente deles quererem o Lula ou não. Isso não faz a menor diferença para esse pessoal, porque é uma separação de paradigmas. É como se fossem planetas de realidades diferentes. São processos de entendimento da realidade do mundo completamente diferentes um do outro. E que nessa compreensão, FHC, Ciro e Marina estão junto com o Lula, nessa compreensão que essas pessoas têm. Essas pessoas de direita, essas pessoas conservadoras, elas colocam todo mundo junto no mesmo patamar. Então, essa frente ampla, portanto, nesse sentido, ela tende ao fracasso. Ela tende ao fracasso, porque ela não tem primeiro que é um movimento que está sendo feito por cima, não é um movimento de base. Não são pessoas. A nossa direita, a direita brasileira, ela fez esse movimento. É um movimento de base, são pessoas individualmente que montaram os seus vídeos, os seus canais no YouTube, e elas foram construindo aquilo durante um tempo, durante anos, elas foram construindo isso. Como é que Ciro, FHC e Marina querem fazer isso de cima? Com esse pensamento que eles estão identificados completamente à esquerda, são completamente, até o Dória é um comunista para esse pessoal. Imagine o Ciro, a Marina e o FHC. Né? Assim, levantam no primeiro ai que o Ciro disser, vão dizer Foro de São Paulo. Entendeu? Assim, é um desconhecimento político, assim, é uma falta de entendimento do que está acontecendo no Brasil fundamental. E vocês vão ver como essa articulação dessa frente ampla vai naufragar, mas vai naufragar feio. Fico pensando até se isso de repente não é uma coisa para fortalecer o próprio bolsonarismo, para manter ele no poder, se não é para cooptar algum núcleo de pessoas, algum espectro de pessoas que não tem tanto entendimento assim, que vão cair nessa história de nacional desenvolvimentismo. Né? Eu fico pensando que isso aí é uma desculpa, eu tenho essa minha desconfiança. Porque como é um negócio que, pelo menos para mim, tá na cara que não vai dar certo, só tá fraturando a esquerda. Né? Essa frente ampla, ela só vai servir e só está servindo para fraturar, para enfraquecer a esquerda. Não, o Lula não entra aqui, o Freixo não entra aqui, é só nós aqui. E é a Globo e os canais de comunicação mais poderosos, tipo CNN, etc., é só chamando o Ciro Gomes, é chamando Marina, é chamando esse pessoal para falar. É bom você ficar desconfiado disso daí. É bom você desconfiar logo disso, porque eles estão sendo muito chamados para essas coisas. Então eles estão... A elite, o Luciano Huck, né, tá no meio dessa história aí também.
A elite está profundamente, a elite bilionária brasileira, milionária, está profundamente desagradada com os rumos que o Bolsonaro tá dando no país, porque isso está prejudicando a vinda. Um maluco no poder tá atrapalhando a vinda de recursos estrangeiros, recursos de fora para nós aqui. Essa resistência com a China, essa maluquice toda, tá tirando investimento do nosso país. Então eles estão querendo empurrar o Ciro Gomes aí para ver o que é que vai dar, eu imagino. Mas essa estratégia, como existe uma resistência, é a um pensamento político, não é um partido simplesmente, mas é todo um paradigma constitucional. A ideia é de que essa frente ampla irá naufragar, mas com certeza muito facilmente. Né? Então esse não é simplesmente, e é uma montagem ainda mais, como eu estava dizendo, feita por cima, de cima para baixo. Possibilidade disso dar errado é de 100%. Disso não ter efeito nenhum, acho que semana que vem, não sei se essa semana, a semana que vem, eles marcaram aí uma live com alguns partidos, solidariedade, não é o Solidariedade, eu acho que é outro partido aí, que eles resolveram fazer, é o Cidadania, esse nome é muito significativo, acho que é o Cidadania. E eles vão fazer essa live, isso não vai dar ninguém. Isso não tem efeito nenhum. Essas pessoas elas não sabem mexer com rede social, elas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem do que estão falando, né? Elas não sabem de nada. Né? E é impressionante que parece que quanto menos elas sabem, mais elas se colocam numa posição de que sabem alguma coisa. Esse fenômeno é super engraçado, né? Quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Né? É aquela história, né, que até o Olavo gosta de citar, né? A inteligência é aquela coisa que quanto menos você tem, menos você sente falta, né? Então é mais ou menos por aí. Essa ideia dessa frente ampla é uma ideia extremamente frágil, mal feita, mal arranjada, feita por cima e sem reconhecer o que é o espectro político brasileiro de 2013 para cá. Né? Esse espectro conservador, refratário a esse pensamento constitucional e que vê todo mundo que está dentro, tentando defender esse paradigma, vê todo mundo como comunista. Então, assim, é uma estratégia errada, né, que está sendo feita às pressas, porque tem setores que estão incomodados com o governo Bolsonaro, mas que, na verdade, o efeito disso, na minha concepção, é que ela está enfraquecendo a própria esquerda. Né? E essa rixa com o PT e tal, isso só demonstra que essa iniciativa é uma ideia de jirico. Isso daí não vai dar certo porra nenhuma. É só esperar para ver. É isso daí, pessoal. Vamos em frente. A gente se fala. Até mais.